Minha mãe levou tudo depois do funeral. Ela não percebeu o que estava realmente levando. Eu deixei ela pegar a casa onde eu cresci. Deixei assumir o escritório que eu ajudei a construir. Deixei ela me reduzir a nada. Na frente de todos. No velório do meu pai, o cheiro das flores ainda sufocava o ar quando ela ergueu a voz. A partir de hoje, eu assumo tudo. A casa, a empresa, as decisões. Alguns parentes assentiram. Outros cochicharam. Minha tia segurou meu braço. Você vai aceitar isso calada? Eu olhei para o caixão do meu pai. E depois para ela. Vou. O silêncio que veio depois não foi de respeito. Foi de julgamento. Minha mãe se aproximou. Com aquele olhar frio que eu nunca tinha visto antes. Seu pai confiava demais em você. Mas ele sabia que quem sempre sustentou tudo fui eu. Aquilo foi um golpe. Dias depois, na reunião com os sócios, ela foi ainda mais longe. Precisamos de liderança firme agora. Não de sentimentalismo. Um dos funcionários murmurou. Finalmente alguém com postura. Eu ouvi. Ela continuou sem hesitar. Minha filha nunca teve pulso para comandar. Meu marido sabia disso. Meu marido, não seu pai. Eu senti os olhares atravessando meu corpo. Pena, desprezo, curiosidade. Era uma execução pública lenta e calculada. E eu não reagi. Não levantei a voz. Não chorei. Não discuti. Apenas observei, porque enquanto todos acreditavam que eu estava perdendo tudo, ela estava assinando a própria queda. Ela levou a casa, levou o cargo, levou o controle, mas também levou algo que não tinha lido com atenção. E quando finalmente percebeu o que realmente tinha tomado para si, já era tarde demais para voltar atrás. Eu nunca vou esquecer o som dos aplausos. Sim, aplausos. Quando minha mãe terminou de falar na reunião do escritório, alguns funcionários bateram palmas, como se ela fosse a salvadora, como se eu fosse o problema. Agora a empresa vai voltar a ter liderança de verdade, ela disse, olhando direto para mim. Eu senti meu rosto queimar. Meu pai tinha me colocado como sócia 2 anos antes. Eu trabalhava ali desde a faculdade. Fiquei noites revisando contratos, negociei clientes difíceis, ajudei a tirar o escritório do vermelho. Mas, naquele momento, nada disso importava. Minha prima cochichou atrás de mim. Ela nunca foi preparada para isso. Eu devia ter gritado. Devia ter jogado tudo na mesa, mas eu fiquei em silêncio, porque quanto mais ela falava, mais ela se comprometia. O pior não foi perder a casa, não foi perder o cargo. Foi ouvir minha própria mãe dizer: ela não tem capacidade emocional para liderar. Na frente de todos. Na empresa que eu ajudei a construir. Naquele dia, eu não fui só afastada, eu fui apagada. E eles acharam que eu tinha saído derrotada, mal sabiam. Eu estava esperando o momento certo. Antes de tudo desmoronar, nós parecíamos inabaláveis. Meu pai era referência na cidade. Advogado respeitado, postura firme, voz segura nas audiências. Em casa, porém, era leve. Ria alto. Cozinhava aos domingos. Me chamava de minha sucessora quando ninguém estava por perto. Minha mãe sempre reforçava: seu pai brilha no tribunal porque eu sustento o bastidor. Sem mim, nada funciona. Eu cresci acreditando nisso. Eles eram uma dupla perfeita. Quando decidi cursar direito, meu pai não comemorou de imediato. Ele me chamou na sala dele, fechou a porta e disse: se for fazer isso, faça porque você é boa. Não porque é minha filha. Eu sei do peso do seu nome, respondi. Ele me olhou por longos segundos. Aqui dentro você não é herdeira. É profissional. Me prove que merece. Eu provei. Comecei como estagiária. Café na mão, pilhas de processos, prazos apertados. Enquanto meus amigos saíam às 6, eu ficava até 9 revisando cláusulas. Um dia, um cliente difícil explodiu na recepção. Quero falar com alguém competente. Meu pai olhou para mim. Resolva. Saí da sala tremendo. Voltei 40 minutos depois com o contrato assinado. Ele não sorriu. Só disse: bom. Aquilo para mim valia mais que aplausos. Com o tempo, os sócios começaram a me enxergar diferente. Ela tem pulso, ouvi um deles comentar na copa. Minha mãe estava atrás de mim naquele momento. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso curto, controlado, eu interpretei como orgulho. Nossa rotina era intensa, mas estruturada. Reuniões estratégicas às 8, audiências ao meio-dia, almoços rápidos discutindo casos. Em casa, jantares em família onde falávamos de tudo, menos de dinheiro. Estamos construindo um legado, meu pai dizia. E você faz parte disso. Quando ele me tornou oficialmente sócia, a sala ficou pequena para o meu coração. Você está pronta, ele declarou, assinando a alteração contratual. Minha mãe completou.
Agora somos 3 no comando. Eu brindei com eles. Acreditei que aquilo era união. Mas olhando para trás, percebo pequenas rachaduras. Quando um cliente pedia diretamente por mim, minha mãe interrompia. Ela ainda está aprendendo. Eu finalizo. Quando meu pai me elogiava em público, ela respondia: ela tem muito a evoluir. Nada gritante. Nada explícito, mas constante. Eu escolhi não enxergar como competição, até a doença chegar. Foi rápida. Cruel. Em meses meu pai estava entrando e saindo do hospital. Tubos. Exames. Silêncios longos demais. Na primeira audiência sem ele minhas mãos suavam. Minha mãe me chamou de lado. Não nos envergonhe. Não nos. Ganhei aquela audiência. Depois vieram outras. Assumi negociações importantes. Renegociei contratos grandes. Mantive o faturamento estável mesmo com rumores sobre a saúde dele. Um sócio comentou: você segurou a estrutura. Minha mãe ouviu. Não respondeu. No hospital, meu pai segurou minha mão com dificuldade. Confio em você. Eu sei. Não deixe que. Ele tentou continuar, mas a voz falhou. Eu nunca soube o final daquela frase. Após a morte dele, o escritório virou um campo minado invisível. Minha mãe começou a centralizar tudo. Eu cuido disso. Eu resolvo aquilo. Não precisa se envolver. Os funcionários passaram a perguntar a ela antes de falar comigo. Na primeira semana após o funeral, eu tentei manter a rotina. Temos reunião com o cliente Ferreira às 10, avisei. Ela respondeu sem me olhar. Cancelada. Ele me ligou confirmando. Eu já resolvi. O tom mudou. As conversas ficaram curtas. Os jantares desapareceram. E a palavra nós sumiu. Era eu o tempo todo. Um dia, ouvi ela dizendo ao telefone: agora a estrutura está sob controle. Controle. Quando um antigo cliente me chamou de a sucessora natural, ela respondeu: fria, ainda é cedo para esse tipo de conclusão. Ali algo dentro de mim começou a doer diferente. Não era só luto, era deslocamento. O que antes era parceria começou a parecer território. O que antes era confiança começou a virar disputa silenciosa. Eu tentava manter diálogo. Mãe, precisamos alinhar decisões. Eu sei o que estou fazendo, mas somos sócias. Ela me encarou com firmeza. Somos mãe e filha antes de qualquer coisa. Mas estranhamente as decisões já não pareciam familiares. Pareciam estratégicas. Hoje, olhando para trás, eu me pergunto: eu estava cega? Ou só não queria enxergar que por trás do discurso de união havia competição? Deixe-nos comentários o que você faria no meu lugar. Você enfrentaria cedo? Ou continuaria acreditando na família? E me diz, já viveu algo parecido, onde amor e poder se misturam? Porque o que veio depois não foi apenas disputa por bens, foi disputa por controle, e eu ainda não tinha percebido que já estava no meio de uma guerra silenciosa. No começo eu tentei racionalizar. É o luto, eu repetia para mim mesma, quase como um mantra. Ela está sofrendo. Mas o luto não explica portas trancadas. Minha mãe passou a manter a antiga sala do meu pai fechada o tempo todo. Um dia, bati e ouvi o clique seco do notebook sendo fechado às pressas. Está ocupada? Perguntei. Assuntos delicados. Depois falamos. Depois quando? Eu disse depois. Depois nunca vinha. Foi aí que tudo começou a desmoronar. As reuniões começaram a desaparecer da minha agenda. Mãe, por que meu acesso ao contrato do cliente Almeida foi removido? Ela continuou digitando. Estou centralizando decisões. Mas eu sou sócia. Ela ergueu os olhos devagar. Era sócia com seu pai. A frase foi cirúrgica. No corredor, 2 secretárias cochichavam quando passei. Ela disse que vai reformular a sociedade. Ouvi falar que alguém vai sair. Elas se calaram quando me viram. Meu estômago afundou. Foi nessa semana que Marcelo apareceu. Sempre bem vestido. Confiança exagerada. Sorriso que não alcançava os olhos. Ele é consultor estratégico, minha mãe anunciou na sala de reuniões. Desde quando precisamos disso? Perguntei. Desde que percebi que preciso reforçar a gestão. Reforçar ou substituir? Mas já era pessoal, eu devia ter percebido o detalhe no modo como eles trocavam olhares. Pequenos sinais. Comunicação silenciosa. Numa noite na cozinha, o celular dela vibrou sobre a mesa. A tela acendeu. Já adiantei a parte da redistribuição. Ela não suspeita. A mensagem desapareceu. Eu segurei o telefone antes que ela pegasse. Ela não suspeita de quê? Ela arrancou da minha mão. Você está invadindo minha privacidade. Marcelo te manda mensagem quase meia-noite. É trabalho. Trabalho que precisa ser apagado. Silêncio. Ela desviou o olhar. Mas o pior ainda estava por vir.
No escritório, eu voltava do banheiro quando ouvi vozes na sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Marcelo falava baixo. Ela confia que ainda tem espaço. Isso facilita a transição. Minha mãe respondeu. Depois da audiência não haverá contestação possível. Audiência. Meu coração acelerou. Entrei sem bater. Que audiência? Eles se viraram irritados. Você precisa aprender a bater antes de entrar. Ela disse fria. Eu trabalho aqui, por enquanto. Aquelas duas palavras ecoaram. Por enquanto. Repeti. Marcelo pigarreou. Estamos discutindo cenários futuros. Que cenários envolvem audiência sem minha ciência? Ela cruzou os braços. Você anda desconfiada demais. Por que estão me excluindo demais? Ela respirou fundo. Você não entende como negociações funcionam. Então explica. Não preciso explicar cada movimento estratégico. Quando envolve meu nome, precisa. Ela não respondeu. Naquela noite, tentei uma última conversa honesta. Mãe, eu sinto que você está me afastando. Você sempre foi sensível demais. Sensível não é incompetente. Seu pai te superprotegeu. Ele confiava em mim. Ela riu, amarga. Ele era emocional. Aquilo me atingiu diferente. Não era apenas gestão. Era revisão de narrativa. Ela estava reescrevendo a história. Apagando minha participação. Redefinindo meu lugar. Dias depois, tentei acessar uma nova pasta no servidor. Reestruturação societária. Acesso negado. Tentei novamente. Negado. Fui até a sala dela. Você bloqueou meu usuário? São decisões estratégicas. Estratégicas contra mim? Estratégicas para o futuro do escritório. Um futuro sem mim? Ela ficou em silêncio. O silêncio foi resposta. Comecei a observar mais. Reuniões fora do horário. Telefonemas interrompidos quando eu entrava. Documentos guardados em pastas físicas não. No sistema, um dos estagiários comentou comigo na copa. Doutora, a senhora vai sair. Quem disse isso? Ouvi dizer que vai haver mudança na composição societária. Meu nome estava sendo discutido como se eu não estivesse ali. Num fim de tarde, vi Marcelo saindo da sala dela com uma pasta azul. Quando me viu, ele travou por meio segundo. Tudo bem? Perguntou. Melhor do que você imagina. Ele sorriu tenso. Estamos apenas organizando a casa. Engraçado. Porque parece que estão reorganizando quem mora nela. Ele não respondeu. Naquela mesma noite, ouvi minha mãe ao telefone no escritório. Não, ela não vai reagir. Ela é impulsiva. Vai se expor sozinha. Eu parei no corredor. Eu ainda estou aqui? Eu disse alto. Ela desligou. Você está me espionando agora? Eu estou tentando entender por que estou sendo tratada como inimiga. Ela se aproximou. Porque você não sabe jogar o jogo. Que jogo? O jogo do poder. Ali eu percebi. Não era luto, era disputa. Ela não estava só protegendo o que era dela. Ela estava garantindo que fosse apenas dela. Naquela noite voltei para casa com um peso diferente no peito. Abri meu notebook. Comecei a revisar tudo que ainda estava no meu alcance. E uma notificação apareceu no sistema jurídico interno. Agendamento prévio? Audiência de homologação societária. Data marcada, meu nome envolvido. Sem minha assinatura, sem minha autorização. Eu fiquei olhando para a tela por longos segundos. Então entendi. Eles não estavam apenas me afastando. Estavam preparando minha retirada formal. Agora me diz. O que você faria no meu lugar? Confrontaria na hora. Esperaria o movimento final. Já viveu algo assim, onde a própria família começa a agir como adversário? Deixa nos comentários. E se essa tensão está te prendendo? Deixa o like, porque quando eu descobri o que realmente estava naquela audiência, nada mais foi coincidência. Depois daquele por enquanto, eu parei de implorar por explicações. E comecei a jogar. Se ela quer estratégia, vai ter estratégia, eu sussurrei para mim mesma. Esperei o escritório esvaziar numa sexta-feira. As luzes do corredor apagadas. O som distante do elevador descendo. Silêncio. Abri meu notebook. Tentei acessar o servidor. Acesso negado. Sorri de lado. Você me bloqueou. Mas esqueceu de quem me ensinou tudo. Eu ainda tinha o e-mail institucional antigo do meu pai, que redirecionava cópias administrativas. Entrei, e o mundo parou. Assunto: reestruturação societária. Outro: redistribuição de cotas. Outro: estratégia de blindagem. Meu nome. Seguido de dissolução. Meu coração bateu tão forte que eu ouvi nos ouvidos. Continuei lendo. Após a audiência de homologação, formalizaremos a saída dela. Responsabilidade financeira retroativa deverá constar. Responsabilidade retroativa? Você quer me tirar e me deixar com as dívidas?
Eu murmurei, sentindo o estômago revirar. Rolei a tela. Minutas anexadas. Alterações contratuais. Cláusulas que me responsabilizavam por decisões que eu nem sabia que estavam sendo tomadas. Não era afastamento, era execução. Na segunda-feira, cheguei cedo e fiquei na copa fingindo mexer no celular. A sala de reuniões estava ocupada. Porta entreaberta. Marcelo falava, se ela contestar, pode atrasar o processo. Minha mãe respondeu fria, ela não vai contestar. Ela é emocional. Vai reagir, não pensar. Eu quase ri. Você ainda acha que eu sou a menina que chora no corredor? Pensei. Na terça, liguei para um contato antigo do financeiro. Houve movimentação nas garantias do escritório? Silêncio. Não posso falar oficialmente. Mas houve atualização de titularidade em análise. Titularidade. Estavam transferindo patrimônio. Na quarta, Marcelo deixou uma pasta cair. Ele pegou rápido. Mas eu li. Confissão de dívida. À noite eu confrontei. Você está tentando me responsabilizar por dívidas que eu não autorizei? Ela me encarou como se eu fosse um incômodo. Você anda paranoica. Eu vi os e-mails. Um segundo. Só um. O olhar dela vacilou. Cuidado com acusações. Cuidado com traições. Ela se aproximou. Você não faz ideia do que está acontecendo. Eu faço. E você faz ideia do que está fazendo comigo? Silêncio pesado. Passei os dias seguintes reunindo provas. Prints, cópias, datas, testemunhas. Cada documento salvo era um tijolo na minha defesa. Na quinta noite, recebi notificação do cartório digital. Audiência de homologação, sexta-feira, 14 horas. Meu nome estava lá. Sem eu ter sido avisada. Fiquei encarando a tela. Você realmente acha que eu vou assinar sem ler? Ela apostava na minha emoção, no meu impulso, na minha fragilidade. Respirei fundo. Separei os documentos. Organizei uma pasta. Liguei para um advogado que meu pai confiava. Preciso que esteja comigo amanhã, com tudo que puder levar. Ele só respondeu: você tem provas? Tenho. E tenho mais do que isso. Tenho intenção. Desliguei. Se ela queria audiência, eu estaria lá. Mas não como vítima, como testemunha. Agora eu te pergunto, você avisaria antes? Faria escândalo? Ou deixaria tudo explodir no momento certo? Porque naquela sexta-feira, alguém seria exposto, e eu já tinha decidido que não seria eu. Sexta-feira, 13 horas e 58. O fórum estava silencioso demais. O tipo de silêncio que antecede um impacto. Minha mãe estava impecável. Terno claro, coluna reta, fria. Marcelo ao lado, inclinado. Fica tranquila. Ela vai assinar. Ela respondeu, quase sorrindo. Ela nunca lê até o fim. Eu ouvi. Entrei. Os olhares viraram como lâminas. Minha tia sussurrou no meu ouvido. Ainda dá tempo de você evitar esse escândalo. Escândalo já foi feito, respondi baixo. 14 horas. Vamos iniciar, disse o juiz. Minha mãe foi chamada primeiro. Ela se levantou com segurança ensaiada. Estou pronta, Excelência. Assinou, sem tremer. Voltou ao lugar com aquele sorriso discreto. De vitória antecipada. Próxima parte. Eu sentei. O papel parecia mais pesado que concreto. Folheei devagar, página por página, prolongando o desconforto. Ela perdeu a paciência. Não complique algo simples. Ergui os olhos. Simples para quem? Silêncio. Passei o dedo pela cláusula. A que me atribuía todos os débitos. Então é isso? Você fica com ativos, contratos, patrimônio. E eu fico com as dívidas? Ela suspirou teatral. Alguém precisa assumir responsabilidades. Responsabilidades. Ou armadilhas. Marcelo interferiu. Isso já foi acordado. Não comigo. Abri minha pasta. O som dos papéis ecoou na sala. Excelência. Antes de qualquer assinatura, peço a juntada desses documentos. Minha mãe virou o rosto bruscamente. Que documentos são esses? Transferências de ativos registradas antes da minha notificação formal. Alterações contratuais sem ciência da sócia. O juiz começou a ler. Marcelo engoliu seco. Isso é interpretação equivocada. Então explica, eu desafiei. Olhando direto para ela. Ela me encarou, não respondeu. Coloquei o celular sobre a mesa. E isso aqui? Apertei o play. A voz de Marcelo ecoou. Ela confia que tem controle. Isso facilita. Depois a dela, depois da audiência não haverá volta. O áudio terminou. Silêncio. Pesado. Denso. Minha tia levou a mão à boca. Um dos sócios murmurou. Isso é armação. Eu fiz isso pelo escritório. Minha mãe explodiu. Eu me levantei. Não. Você fez isso contra mim. Você está me humilhando.
Você me chamou de incapaz. Disse que eu era emocional demais para entender negócios. Porque você não entende o que é sacrifício. Minha voz tremeu. Mas não de medo. Sacrifício é trabalhar pelo legado do meu pai. O que você tentou foi me afundar para subir sozinha. O juiz bateu levemente na mesa. Ordem. Ele folheou novamente os documentos. Há indícios de tentativa de atribuição irregular de passivos e possível fraude societária. A audiência será suspensa para apuração formal. Fraude. A palavra caiu como um martelo. Marcelo sussurrou. Isso saiu do controle. Minha mãe estava pálida. Ela me olhou como se eu fosse a traidora. Você me traiu. Eu senti o peso. Mas não abaixei a cabeça. Não. Eu me defendi. Ela tentou segurar meu braço. Isso podia ter sido resolvido em casa. Eu a encarei. Você tentou me destruir em público. Eu só trouxe a verdade para o mesmo palco. As pessoas desviavam o olhar dela. O respeito tinha evaporado. No corredor, ouvi um funcionário murmurar. Ela quase colocou a própria filha na falência. Quase. Do lado de fora, respirei fundo. O ar parecia diferente, mais leve. Lá dentro, a reputação dela tinha rachado. E todo mundo viu. Eu não comemorei. Enquanto o corredor do fórum fervilhava de cochichos, eu já pensava no próximo movimento. Vitória emocional não sustenta a empresa. Documento sustenta. Na segunda-feira cheguei antes das 8 horas. O escritório estava silencioso. Alguns funcionários me olharam diferente. Não era mais pena. Era cálculo. Entrei na sala de reuniões e chamei os 2 sócios minoritários. Precisamos alinhar o que está acontecendo. Um deles fechou a porta. Isso saiu do controle. Não saiu, respondi firme. Só ficou visível. Espalhei as cópias dos e-mails e das minutas sobre a mesa. Se a tentativa de redistribuição irregular for confirmada, todos nós podemos responder solidariamente. Silêncio. Ela garantiu que estava tudo regular, o outro disse. Ela também garantiu que eu era incapaz. Olhares se cruzaram. Respirei fundo. Eu não quero destruir o escritório. Quero blindar o que meu pai construiu. Mas precisamos de uma auditoria externa. Imediata. Antes que clientes descubram por terceiros. Auditoria independente? Ele repetiu. Transparente. Se estiver tudo certo, ótimo. Se não estiver, agimos antes que vire escândalo. Eles entenderam o risco. Na quarta-feira, a auditoria foi aprovada por maioria. Minha mãe entrou na sala quando recebeu o comunicado oficial. Você está tentando me afastar? Perguntou, controlando cada sílaba. Estou tentando proteger a empresa. Você poderia ter resolvido isso comigo. Eu tentei. Você preferiu resolver sem mim. Ela se aproximou. Você está destruindo nossa imagem. Não. Estou impedindo que ela desmorone depois. A notícia da audiência já circulava. Clientes começaram a enviar mensagens formais pedindo esclarecimentos. Nada dramático, mas em advocacia dúvida é veneno. Um e-mail chamou atenção. Estamos acompanhando o processo judicial e aguardamos posicionamento sobre a estabilidade societária. Pressão real. A auditoria preliminar apontou inconsistências nas minutas de redistribuição de cotas e na tentativa de vincular passivos antes da homologação. Nada criminal ainda, mas suficiente para estremecer confiança. O conselho interno convocou reunião extraordinária. Eu sentei de um lado da mesa, ela do outro. Um dos sócios foi direto. Para preservar o nome do escritório, sugerimos afastamento temporário da gestão até conclusão da auditoria. O olhar dela queimou em mim. Foi você. Foram os fatos. Você armou cada detalhe. Eu organizei documentos. Ela riu, amarga, fria. Calculista, profissional. Os votos começaram. 1, 2, 3. A maioria aprovou. Nada de gritos. Nada de escândalo. Só formalidade. Ela não perdeu a sociedade naquele dia, mas perdeu o comando. 2 dias depois, Marcelo rescindiu o contrato de consultoria. Discreto. Sem despedida. O nome dele sumiu dos sistemas. Clientes começaram a me procurar diretamente. Queremos segurança. Queremos estabilidade. Estabilidade. Era exatamente isso que eu entregava. Sem exposição em rede social. Sem entrevistas. Sem vingança espalhafatosa. Só processo. Só ata registrada. Só consequência proporcional. Naquela semana, fechei 2 contratos importantes em nome da sociedade. Quando saí da última reunião, passei pela sala dela. A porta estava entreaberta. Ela estava sozinha. Pela primeira vez, não parecia estrategista. Parecia derrotada. Mas eu não senti prazer. Senti clareza. Eu não estava mais reagindo. Eu estava conduzindo. E dessa vez,
Ninguém me chamaria de emocional. A auditoria não encontrou crime, mas encontrou intenção. Cláusulas preparadas antes da minha notificação. Minutas com datas inconsistentes. Tentativa clara de me vincular a passivos sem comunicação formal. Nada que levasse alguém algemado, mas o suficiente para destruir confiança. Na reunião final, o conselho foi direto. Para preservar a reputação do escritório, recomendamos sua saída definitiva da gestão e redução da participação ativa nas decisões. Minha mãe ficou em silêncio. Longos segundos. Vocês estão me descartando? A voz dela saiu mais baixa do que eu já tinha ouvido. Estamos protegendo a instituição, respondeu um dos sócios. Ela virou o rosto para mim. Não havia mais arrogância. Havia medo. Você vai deixar isso acontecer? Eu sustentei o olhar. Eu não fiz isso. Eu só não impedi. Eu fiz pelo patrimônio. Ela insistiu. Você fez contra mim. O ar ficou pesado. Somos família. Ela sussurrou. A palavra doeu. Família não prepara cláusula escondida. Os votos foram formalizados. O afastamento virou desligamento da gestão. Ela manteve parte das cotas, mas perdeu o cargo. Perdeu o poder de decisão. Perdeu o controle que tanto queria concentrar. E no nosso meio, reputação é tudo. Clientes começaram a evitar contato direto com ela. Convites para eventos jurídicos diminuíram. O telefone que antes tocava o dia inteiro ficou mudo. Não houve escândalo público, não houve manchete. Houve consequência silenciosa. Dias depois, ela apareceu na minha sala. Sem maquiagem impecável. Sem postura imponente. Podemos conversar? Apontei a cadeira. Ela sentou devagar. Eu errei na forma. Eu a encarei. Só na forma. Ela respirou fundo. Eu achei que você não estava pronta. Tive medo de perder tudo, então decidiu me perder primeiro. Os olhos dela marejaram. Eu não queria te destruir, mas estava disposta a arriscar. Silêncio. Ela segurou minhas mãos, pela primeira vez. Não era a estrategista, era a mãe. Não me afasta da sua vida também. Ali os papéis estavam invertidos. Ela precisava, eu decidia. Respirei fundo. Eu não quero vingança. Quero limites. Transparência. Respeito. Formalizei minha saída da casa dela. Organizei minha própria estrutura. Profissionalmente. Cresci. Clientes passaram a me procurar diretamente. Confiança voltou, ela se isolou, não por ataque meu, mas porque as pessoas escolhem distância quando a confiança quebra. Às vezes eu penso naquela audiência, no áudio ecoando na sala, no silêncio depois da palavra fraude. Eu poderia ter assinado, poderia ter reagido com emoção, mas escolhi estratégia. E agora eu te pergunto, foi justiça? Foi frieza? Ou foi apenas o karma cobrando no tempo exato, cada decisão tomada às escondidas? Meses se passaram. O escritório continuou de pé, estável, crescendo. O nome do meu pai, preservado, o meu, finalmente respeitado, o dela, agora é mencionado com cautela, sempre com uma pausa sutil antes. Nós ainda nos falamos. Pouco, frases curtas, objetivas. Como duas advogadas negociando cláusulas invisíveis no meio do jantar de domingo. Às vezes, quando nossos olhos se encontram, eu me pergunto se tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ficado em silêncio, se eu tivesse assinado, se eu tivesse honrado a família, aceitando a culpa que não era minha. Mas então eu lembro da cláusula, das dívidas todas no meu nome. Lembro do áudio ecoando na sala. Ela confia que tem controle. Isso facilita. Lembro do por enquanto. Eu não gritei. Não fiz escândalo, não joguei nada na internet. Eu usei a lei. Usei documento. Usei estratégia. Ela perdeu o cargo. Perdeu influência. Perdeu o controle que tentou concentrar. Perdeu, principalmente, a confiança que levou décadas para construir. E eu? Eu ganhei algo que dinheiro nenhum compra. Autonomia, respeito, autoridade, mas existe um preço que não aparece em contrato. O silêncio nos almoços. A distância nas datas comemorativas. A sensação de que existe uma linha invisível entre nós. Então eu te pergunto, eu fui cruel? Eu fui fria demais? Você teria enfrentado a própria mãe dessa forma? Existe limite quando a traição nasce dentro da própria família? Isso foi vingança. Ou justiça? Porque até hoje, quando fecho a porta do escritório e fico sozinha, eu ainda me pergunto, eu salvei o legado do meu pai? Ou fui eu quem assinou o fim definitivo da nossa família?